amor, muito amor. Nós temos história, fazemos história, mas não queremos agora. Trajetórias, vidas simplórias que marcaram memórias. Senhores e senhoras que não nos olhavam na cara, hoje nos vem grudado nos quartos. Nós estamos aqui com o nosso irmão Ítalo Silva, né, que é líder de célula lá na comunidade batista, né, em Souza, né, pastoreada pelo pastor Tiago. Irmão, primeiramente a paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo, você e a sua esposa. Nós vamos começar com uma pergunta assim, bem simples, né? Como é que iniciou a célula? Amém. Queria saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiramente agradecer o convite, irmão Gilberto, ao irmão Felipe aqui. Dizer que é um prazer estar aqui, tá? Representando a nossa igreja, a amada Igreja Batista do pastor Tiago, a pastora Micaele também. Queria aqui deixar um forte abraço para os meus pastores, que são bênçãos na minha vida. Então, o projeto Célula começou... A Igreja Batista da Restauração já trabalha um bom tempo com Célula, né? E o projeto Restaura Jovem já vinha com um bom tempo já, porém, devido à pandemia, né, a questão que a gente sabe que muita gente tem um cair, né, geralmente. Então, acabou que foi parado o Restaura Jovem, né? Pela graça de Deus, a gente entrou na igreja e desde sempre o Senhor colocou esse desejo no meu coração de trabalhar com jovens, dentro dessa área de jovens, porque a gente sabe que o mundo realmente está perdido justamente nessa área de jovens, né? E aí a gente entrou, né? A gente foi lapidado por um bom tempo na igreja, aprendendo muitas coisas com os nossos pastores, que instruiu a gente em muitas coisas. E, através do Senhor, nos concedeu a oportunidade de estar liderando o Restaura Jovem hoje, né? Foi uma bênção em nossas vidas. Tem sido um trabalho árduo, porque a gente sabe que não é fácil. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas faltam os trabalhadores. Mas pela misericórdia do Senhor, nós temos sido voz profética nessa nação, nós temos proclamado o Evangelho a tempo e a fora de tempo, né? E tem sido bênção, a gente tem realmente tentado levar um trabalho que edifica, que leva a palavra do Senhor Jesus. Então, eu acredito que está indo, está caminhando. Graças a Deus. Como foi que iniciou assim? Lhe colocaram como líder, você se levantou como líder, como é que começou? Sim, pronto. Então, o pastor Tiago, quando eu cheguei lá, eu já vinha com uma bagagem cristã de outra igreja, porém estava afastado, fazia um tempo já. E quando eu cheguei lá, eu informei para ele que eu já tinha essa experiência de liderar, de trabalhar com jovens. Porém, fiquei um bom tempo ali no banco, ali, aprendendo mais, né, se edificando mais. E com o tempo depois, o projeto do Restaura Jovem ele já existia, porém estava esperando alguém ali de fato que chegasse junto, que abraçasse o projeto. E desde o início eu me dispus ao pastor para estar à frente desse projeto juntamente com a minha esposa. E a gente tem alguns colaboradores também, alguns irmãos que estão nessa com a gente, que é o irmão Lucas, Marcela, Desirê. E através do Eis-me Aqui, o pastor ele nos ungiu, eu e a minha esposa, como os líderes de célula, né? Que a gente entende que tem que passar por esse processo de ser ungido por alguém que tem autoridade, que é a autoridade constituída por Deus. E a gente foi ungido e estamos aí, né? Fazendo esse trabalho aí que, graças a Deus, tem resgatado muitas vidas. Graças a Deus, é um trabalho muito lindo. Eu pude ver no Instagram, Felipe, muitos vídeos deles, né? Com jovens orando, lendo a palavra, é uma coisa muito bonita. Uma coisa que falta aqui em Marisópolis, nas igrejas, né? Muitos jovens com depressão, né, com ansiedade, que precisam de uma palavra, que precisam de levar Deus para a vida delas, e falta isso aqui em Marisópolis. Irmão, como é que funciona a célula? Bom, a célula é uma reunião onde a gente junta algumas pessoas. Lá é um momento um pouco mais descontraído, um pouco diferente do que é na igreja. A gente sabe que a igreja é algo mais culto, mais formal. E a célula tenta abordar algo mais extrovertido, onde a gente leva uma dinâmica, algo para realmente entreter as pessoas, mas de uma forma edificante, onde é que a palavra ela é lançada de uma forma estratégica, né? Então, a gente inicia a célula com louvor sempre para elevar a gente diante do trono de Deus, oração, e logo em seguida a gente faz dinâmica, uma dinâmica bem dentro da palavra, onde traga princípios bíblicos.
e em seguida a gente aplica a palavra. É algo mais simples e direto, onde tem algo diretivo para o coração. Então, é um momento ali bem edificante. Logo em seguida a gente tem um momento ali de coffee break, onde a gente vai comer, questão da união, né, dos irmãos ali. Então, é algo bem edificante, muito bom mesmo. O público-alvo só é jovem ou outras pessoas também podem ir para a célula? Olha, o foco da gente é trabalhar com jovens, mas a gente não rejeita ninguém. Quem quiser vir, a gente está recebendo, porque a palavra do Senhor ela é para todos, né? Não tem essa acepção de pessoa. Então, mas o foco da gente é trabalhar com jovens, porque a gente sabe que os jovens hoje em dia tá muito perdido, está muito envolvido com as coisas da terra, do mundo. A gente sabe que Deus ele tem levantado os seus para que essas pessoas elas sejam alcançadas, e a palavra do Senhor diz que nós somos jovens, nós somos fortes e nós já vencemos o maligno. Então, há uma promessa de que nós já vencemos, nós não iremos vencer. Então, falta a gente levar essa palavra para os jovens, para que eles possam entender isso, né? E a gente sabe que os jovens hoje em dia sofrem. A palavra do Senhor vai dizer lá em Oséias 3 que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se o povo está sofrendo e padecendo por falta de conhecimento, falta alguém para levar essa palavra até a eles, né? Para exortar, para levar a presença de Deus. E graças a Deus o Senhor tem realmente nos levantado pela graça e a misericórdia dele. Graças a Deus. A igreja, né, tem que ter isso. Tem que se levantar uma juventude aí que queira algo com Deus, né? Porque, por incrível que pareça, hoje parece que está desandando muita coisa, né? Muita juventude aí caída. Sim. Por influência, né? Por muita influência, má influência. E graças a Deus que Deus está levantando aí um remanescente bom para que esses jovens sejam levantados. Irmãos, quantos jovens tem lá na célula que você lidera? Olha, geralmente em torno de 30, 35 pessoas. São muito jovens, né? Por enquanto, a gente iniciou, tem pouco tempo, né? A gente tem uma expectativa aí pelo trabalho que a gente está fazendo, por todo o empenho que a gente está tendo, graças a Deus. A gente crê que esse número ele vai aumentar mais para a glória de Deus. Não para que nós venhamos crescer, não para que a gente venha se vangloriar com isso, não, mas para que o reino de Deus ele seja expandido. Se torna influência, né? Se torna uma influência boa, né? A influência de Deus para a vida da juventude, né? E qual o conselho que você dá assim, para uma pessoa que está querendo, como eu, iniciar uma célula? Olha, eu acredito que o desejo ele tem que sair do seu coração, né? Fluir de dentro do seu coração. A Bíblia diz que o Senhor ele pesa o desejo do nosso coração. Então, se o seu coração realmente arde por isso, né? Clama por isso, porque a gente sabe que trabalhar com pessoas em si, no geral, não é fácil, né? Com juventude, né? Aí, principalmente hoje em dia com os jovens, porque jovens hoje em dia se prendem muito fácil, por muito pouca coisa. Então, assim, o conselho que eu daria é realmente boca no pó, orar bastante, pedir para que Deus ele aperfeiçoe cada dia mais esse dom, esse desejo de realmente buscar estar sempre no centro da vontade de Deus, para que esse desejo ele possa arder ainda mais e a gente ir, né, em busca desses jovens que estão aí perecendo. É verdade, a receita é a mesma, né? Joelho no chão, boca no pó, falar muito com Deus, que eu acredito que Deus nos dará a resposta. Irmão, eu queria que você contasse um pouco do seu testemunho, como foi que iniciou a obra do Senhor na sua vida, né? Quando foi esse chamado, quando aconteceu esse chamado, né, na sua vida. Pode ficar à vontade para contar um pouco do seu testemunho, falar um pouco da palavra do Senhor. Estamos aqui ouvindo, querendo ouvir da parte do Senhor através de sua vida. Amém, glória a Deus. Bom, falar um pouco de mim, do meu testemunho, é algo gratificante, porque eu vejo o que Deus ele fez na minha vida, de fato e de verdade. Já quando eu era criança, antes mesmo de nascer no ventre da minha mãe ela fez um voto com Deus. Ela não tinha expectativa nenhuma de ter filho. E ela chegou até um pastor local de onde ela morava, a gente morava em São Paulo, e falou: olha, pastor, eu quero ter um filho. Eu quero realmente... Desejava do fundo do coração, e ela sabia que esse filho seria um filho da promessa, um filho que ela iria realmente entregar ao Senhor. E ela se consagrou a Deus, fez um voto, buscou ao Senhor. E aí ela não podia engravidar e ela acabou tendo, né? Para a glória de Deus. E depois de criança, eu quase ia morrendo. Criança ainda, ela dando banho por um descuido, eu quase morro afogado. Enfim, foram várias coisas que foram acontecendo. Você é filho único?
Não, Tem eu mais? tenho um irmão. Então Deus abençoou mais. Deus abençoou com mais. E aí, em seguida, fui crescendo. Aos 12 anos eu me converti, né, na igreja Sara Nossa Terra, pastor Júnior e pastora Luciene, bênçãos também. E me converti numa arena jovem, que é um culto onde também trabalho com jovens. E aí, ali então, despertou o desejo no meu coração sobre querer conhecer a Deus, as coisas do Senhor. Até então, eu conhecia a Deus só por ouvir, como o Jó fala, né? A gente tem uma criação onde a gente sabe que Deus existe, que há um Deus no céu, que há... Então, mas realmente buscar, ter relacionamento, eu não entendia o que era isso. E então, o tempo foi se passando, a minha mãe ela foi embora para o Rio de Janeiro, e eu acompanhei ela, né? Chegando lá no Rio de Janeiro, eu me embelezei com muita coisa, mas ao mesmo tempo queria voltar, porque lá era muito preso, você se sentia muito preso. E em seguida, eu conheci uma igreja local lá, Assembleia de Deus. Passei 1 ano e 9 meses lá na igreja e retornei para Souza, né? E quando cheguei... Nasceu aqui em Souza ou em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, São Paulo. Isso. Chegando em Souza novamente, eu retornei para Sara Nossa Terra, onde lá realmente iniciou essa jornada de... Aqui em Souza tem a Sara Nossa Terra? Tem Eu não sim. sabia que tinha. Tem sim. E foi onde eu iniciei essa jornada aí de líder de célula, né? Foi lá onde Deus ele foi trabalhando, foi me lapidando nessa área de liderar. Foi onde eu comecei a conhecer muitos jovens, era uma igreja muito avivada com jovens. E foi onde realmente esse desejo no meu coração ele foi fluindo e foi crescendo cada vez mais. Com quantos anos se converteu assim? Eu me converti ao Senhor com 12 anos de idade. 12 anos. Isso. Só que não foi uma convenção, assim, sabe? Um convencimento. É, né? foi um Foi se convencimento. convencendo. Isso. Eu me converti de fato e de verdade com os meus 15 anos lá no Rio de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus. Foi onde eu passei a buscar o Senhor de todo o meu coração, entender quem era Deus de verdade. Desde aquele momento que você se converteu de verdade na Assembleia de Deus, já queimava no seu coração esse chamado pela juventude em liderar? Sim, porque eu fazia parte do grupo de jovens da Assembleia, então tipo, todo o meu chamado foi voltado para isso, né, para a questão de jovens. E é interessante aí, um detalhe, uma observação, que antes de vir do Rio de Janeiro para Souza, tinha umas missionárias que gostavam muito de mim lá. Falaram, olha, vamos para o monte hoje. A gente vai orar a Deus para saber se é da vontade do Senhor você ir embora para Paraíba. E a gente foi em jejum para o monte, subiu. Cada um chegou lá no monte, o pessoal da Assembleia, né, se despede cada um para um lugar, vai orar no seu canto. E a gente começou a orar incessantemente, buscando o Senhor. E logo em seguida ela juntou todo mundo de novo, deu uma palavra e falou, olha, o Senhor ele vai te direcionar para Paraíba, sim, porque Ele tem uma obra grandiosa na tua vida. Mostrou tudo para ela do que iria acontecer, que eu iria ter uma vida na presença de Deus aqui, porém que eu iria, que eu não focasse tanto nas coisas do mundo, porque pela vaidade, Salomão vai falar muito sobre isso, que eu iria me deixar levar pela vaidade se eu não vigiasse, né? Que eu iria cair se eu não vigiasse. Mas até então, aquele fogo que ardia do primeiro amor, não, isso aí não vai acontecer. E até então vim embora para Souza, cheguei na Sara, comecei a iniciar um trabalho com jovens, com células, e aquele fogo queimando incessantemente até com um determinado tempo, né? Esse fogo ele foi se apagando. É porque a gente acha que quando tá naquele primeiro amor, nada pode acontecer, né, com a gente. A gente tá ali, é o primeiro amor, a gente vai em busca, a gente ora, a gente tem vontade de orar, de ler a palavra, mas tem momentos em nossas vidas que parece que esse fogo vai se apagando realmente, a pessoa vai perdendo mais o querer, né, estar mais com Deus, e a gente vai... E é duas coisas bem perigosas que nosso pastor sempre me alerta, principalmente a mim que prego. Ele diz, olha, tenha cuidado com a vaidade e com a soberba. São dois elementos perigosíssimos que derrubam a gente de uma maneira tremenda. Justamente. E foi o que aconteceu. Eu me deixei levar pela vaidade, eu me deixei levar pelas coisas do mundo, de fato. Na minha cabeça, eu achava que eu precisava ter um testemunho, né? Eu não tenho um testemunho. Minha vida foi toda na igreja. Você sabe que eu já pensei isso também. Eu acho que eu tenho que ter um testemunho. Mas a pessoa vai olhar a história de vida, a sua história de vida desde o começo, já é um testemunho. Já é um testemunho. Desde antes de você nascer. Desde quando eu nasci. Só que... E a gente
tem que saber que Deus, o nosso viver já é um testemunho muito grande. Já é um testemunho e um motivo de agradecimento a Deus, né? Só que eu tinha isso na mente. Falava, rapaz, eu não tenho testemunho, eu não tenho nada. Se eu for pregar na igreja, o que é que eu vou falar? Eu tinha muito isso na cabeça. Eu acredito que o inimigo ele põe muito isso na cabeça de muita gente. Demais. E eu comecei a me deixar se envolver com as coisas do mundo. E cheguei até o meu líder de célula na época, né? E falei para ele, olha, eu não estou bem para continuar com a célula e eu quero dar um tempo. A gente sabe que para Deus não existe tempo. E aí nesse tempo eu me afastei, foi onde eu conheci a minha atual esposa hoje, né? Na verdade, a minha intenção desde o início foi sair da igreja para começar a namorar com ela, né? Ela já era da igreja ou não? Não, ela era totalmente afastada, não conhecia isso. E aí foi onde começou aí uma jornada que eu quero eu trouxe até uma palavra que eu me identifico muito, que é com o filho pródigo. Foi onde começou a jornada, onde eu comecei a andar por terras estranhas, caminhos tortuosos, e foi onde eu pereci bastante mesmo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas 15, capítulo 11, vai dizer o seguinte: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um certo cidadão daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com bolotas com que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E esse versículo 17, que é o que me chama muita atenção, que diz o seguinte: E tornando em si. Na minha opinião, hoje é o que... Na minha opinião, não. A palavra em si fala que o que falta muito hoje em dia para as pessoas é tornar em si, voltar em si. Jeremias fala que nós devemos se lembrar das coisas que o Senhor já fez em nossa vida para que no nosso coração possa arder novamente o desejo de buscar o Senhor. E é o que falta em muitos jovens hoje, é tornar em si mesmo, cair em si, ver por onde ele tem caminhado, qual caminho eles têm trilhado, se esses caminhos têm realmente levado ao Senhor, se esses caminhos realmente têm agradado a Deus ou não. E a Bíblia vai dizer, tornando em si, disse, quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, a gente vê aqui que, além de ele tornar em si, ele lembrou da casa do seu pai e ele tornou para a casa do seu pai. E é o que muita gente hoje tem realmente deixado se levar pelas coisas do mundo e tem esquecido, de fato, de voltar para os caminhos do Senhor. Porque a gente sabe que o mundo ele tem muita coisa a oferecer, né? A Bíblia vai dizer em Provérbios que existem muitos caminhos que parecem ser bons, mas que levam para a morte. E graças a Deus eu tornei em si, voltei para a casa do Senhor e hoje a gente está aqui, né? O que acontece também no momento é a vaidade, né? Quando a gente está ali e vê que um caminho pensa, como ele falou, que um caminho é melhor do que o outro, e aí vai crescendo no nosso coração a vaidade. Se eu pegasse esse caminho, como é que eu seria? Aí começa a crescer, aí tem a questão da altivez, de pensar ali só na pessoa. Mas quando há uma queda, né, os jovens que estão nos escutando, quando há uma queda, não se preocupe. Se você está arrependido, Deus lhe acolhe de volta, porque Ele é Pai, Ele quer o melhor para você. Está ali a todo momento esperando sua volta, como foi o pai do filho pródigo. Quando ele voltou, né, ele estava de braços abertos para receber o filho,
mesmo com tantos pecados, tantos erros, ele estava ali para acolher ele porque ele é pai. A palavra de Deus fala que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o que ele faz, né, o que é o pecado. Mas ele ama. Se você está no erro e quer voltar para a casa do Senhor, volte, porque o Senhor está de braços abertos para você. Pode dar continuidade, irmão, a palavra. É interessante que eu, conversando uma certa vez com um amigo e discípulo, ele fez algumas perguntas para mim sobre o que eu já tinha experimentado no mundo. Eu falei, meu irmão, eu provei muita coisa no mundo aí afora. Bebida, de álcool a droga, eu usei muita coisa. Eu falei para ele, olha, eu estar servindo a Deus hoje não é por mera coincidência, não é por simplesmente ir pela massa ou pela ondinha, não. Estou servindo a Deus porque eu entendo hoje que não existe outro caminho. Não existe prazer melhor, não existe satisfação melhor. A presença de Deus é maravilhosa. É maravilhosa, preenche todas as lacunas do nosso ser. E assim, para você jovem que acha que Deus ele não te aceita, porque às vezes a gente, por estar em pecado, a gente acha que não tem a legalidade de chegar até Deus, né? Entenda, Deus ele não vai te aceitar como você é. Ele te aceita como você está. Porque se ele aceitar como você é, não existe um evangelho. Não existe um evangelho de renúncia. O evangelho ele é renúncia. Ele é uma transformação, né? Então, assim, jovem, o seu pecado não vai definir quem você é. Chegue diante do Senhor arrependido, torne em si, caia em si diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, volte para o Senhor enquanto é tempo, porque o Senhor ele está de braços abertos, esperando por você. Um exemplo, a gente vê aqui que o filho pródigo, quando ele vai voltar para a casa do seu pai, ele volta todo sujo. Ele vai arrependimento, né? Isso, justamente. Ele não está limpo, ele não está sã. Ele está realmente todo sujo. Imagine você voltando para a casa do seu pai, todo sujo. Antes do seu pai chegar e ter uma conversa com você, ele vai primeiro pedir para você ir tomar um banho, para se limpar. Mas a Bíblia vai dizer que esse pai, ele abraçou o seu filho como ele estava, né? Todo sujo ali. Se fosse meu pai, ele mandava eu tomar um banho depois, vinha conversar comigo, você entende? É como a palavra fala, né? Venha como está, mas não vai permanecer como está, porque é um processo, né, de libertação, de lavamento mesmo, de alma, de banho de água. E o filho pródigo, ele foi abraçado e beijado enquanto estava sujo, porque ele não te aceita como você é, mas como você está. E agora ele vai te dar um banho, te limpar, e às vezes queremos questionar Deus como outro filho, né? Porque a gente vê que dentro desse contexto vai ter outro filho que, ao ver tudo aquilo, se sente um pouco inferior, sendo que ele não entendeu que tudo aquilo que ele tinha o seu pai por perto, entende? Então, assim, às vezes a gente questiona muito a Deus, sendo que o que nós devemos fazer é realmente voltar de todo o coração para Ele. E existem muitas pessoas que, quando os cristãos voltam para a casa do Senhor e tem aquele acolhimento, se sentem um pouco, né, desprezados, mas é a questão das 99. Isso. Tem que ir em busca de uma que está perdida. Se você não for atrás da ovelha que está perdida, ela pode se perder realmente, e aí quem paga o preço mesmo é a gente, por mais uma alma que é ceifada pelo inimigo, né? E essa palavra é muito forte, porque quando a gente sai, porque eu já saí uma época da presença do Senhor e eu me senti em nada. Era sem vontade de nada. E quando a gente olha assim em volta, a gente não vê nada. É um vazio muito grande. E quando a gente volta para a igreja, a gente sente a presença, e a melhor coisa do mundo é ter a presença do Senhor nas nossas vidas. Não tem coisa melhor. Irmão, eu passei 7 anos distante da presença de Deus. E assim, todos os dias, quando eu ia dormir, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, o Senhor, ele passava, eu creio que era Deus, o Espírito Santo, passava todo um filme na minha cabeça do que eu estava vivendo e do que Ele tinha para a minha vida. Eu via nitidamente tudo que eu estava vivendo, tudo aquilo estava me levando para um precipício maior, e tudo aquilo que Deus tinha. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e cabe a nós escolher. Eu creio que dentro dessa palavra o Senhor estava me mostrando, olha, tudo isso aqui é o que você está vivendo, mas há consequências para isso aqui que você está vivendo. E logo em seguida vinha na minha mente, eu via nitidamente, e detalhe, e isso quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, geralmente eu estava totalmente bêbado, né? E eu me questionava no outro dia, meu Deus, como o Senhor me mostra isso, eu bêbado,
Mas aí é o Espírito Santo realmente... Quando você tem um chamado, irmão, não tem como. Verdade, acredito. Você quando é selado pelo Espírito Santo. E ali, Deus ele foi me mostrando. E toda vez que eu tinha essas visões, ardia um pouco mais para voltar para os caminhos do Senhor. E uma observação muito importante é que eu saí da igreja por conta da minha esposa agora, né? Porque eu queria namorar com ela, eu queria ter um relacionamento, era algo também na minha cabeça que passava, eu tenho que namorar, já estou na minha idade, a gente fica com essa ideia, inclusive jovens, não se atentem a isso. Acho que é uma necessidade, né? Que a gente tem uma necessidade muito grande por querer se envolver muito cedo, por achar que isso é algo que todo homem... Não. Na tua juventude, busque o Senhor enquanto você tem tempo. Né? A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque os tempos estão cada dia mais curtos. Né? O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Cabe a você acreditar ou não, mas aqui, diante de mim, eu estou falando aquilo que eu creio. E, dentro dessa observação, a gente passou 5 anos namorando, com todos os relacionamento padrão do mundo, né? Onde a gente, longe do Senhor, distante do Senhor, onde a gente fazia tudo aquilo que para o mundo é normal, para o mundo é comum. E com o tempo depois, é bem interessante, que um certo dia, um domingo, um sábado inclusive, eu estava trabalhando e acabou o meu expediente e eu mandei uma mensagem para ela, e aí, vamos fazer o que hoje? Eu estava pensando em comprar umas cervejas e a gente tomar aí. E ela viu um convite na internet, no Instagram, de um culto de casal, na igreja do pastor Tiago, inclusive, do nosso pastor. E ela mandou para mim esse convite no WhatsApp. Quando eu falei para ela, vamos fazer o quê? E ela não tinha nenhum contato ainda com a igreja, né? Nunca teve, inclusive não gostava. Porque antes mesmo da gente ir pro culto de casal no pastor Tiago, eu já tinha levado ela uma vez na Sara. Só que ela foi por ir. Falou assim, você vai comigo na igreja da Sara e depois eu vou com você na sua igreja, que era a igreja católica. Eu não sei mas a Sara é a igreja de juventude mesmo. Isso, trabalha bem com jovens. E aí, só que aí ela mandou esse convite para mim e na mesma hora eu vim, convite de casal, culto de casal e tal. E eu falei assim, tu sabe que essa igreja aí é uma igreja evangélica, né? Tu tem noção disso, né? Ela falou, não, eu sei, mas isso pode ser bom pra gente. Por que ela falou isso? Porque a gente tinha terminado, passou 6 meses distante um do outro ali, onde cada um viveu a sua vida de maneira bem intensa. Nessa levada aí já tem quanto tempo você estava com ela? Que a gente tinha 4 anos e meio quando a gente acabou, né? A gente ficou 6 meses separado e desses 6 meses aí, cada um viveu a sua vida intensamente. Para mim, esses 6 meses valeu por tudo aquilo que eu vivi com ela, porque foi onde eu fiz muitas coisas na intensidade muito maior, né? Porque a gente vem com aquele sentimento de perca, né? De sofrência, e aí você faz as coisas deliberadamente mesmo, sem querer questionar, sem querer... E aí, quando a gente voltou, a gente se reconciliou, ela mandou esse convite, falou, isso vai ser bom pra gente, vai ser bom pro nosso relacionamento, vamos lá, vamos conhecer. E eu falei, tá, vamos, né? Eu já tinha um conhecimento da palavra. Eu falei, não, isso vai ser só um culto normal mesmo, a gente vai, quando terminar a gente volta para casa e segue a vida como tá. Mas não é bem assim, né? Deus, ele é muito estrategista, irmão. E aí a gente foi para esse culto, foi uma bênção, como sempre, os pastores, foi um trocadilho lá nesse dia, pastor Tiago com a pastora Micaele. Foi nesse culto, então, que Deus já plantou ali, né? Trabalhou nela. Nela, né? Nela. Foi... No caso, na sua renovação, né? Não, em mim ali não surgiu nada. Porque para mim aquilo ali foi um culto onde eu já era acostumado. Já era acostumado. Só que para mim foi novo. Aquele formato de trabalhar com casais, aquele estilo de pregação que eu achei muito bacana, aquele trocadilho de experiências que eles têm demais. E ali, Deus tocou fortemente no coração dela. Foi onde surgiu ali o primeiro amor por Cristo, de fato, a curiosidade de querer conhecer a Deus. E acabando o culto ali, a gente foi para casa e eu percebi o interesse nela, na palavra. Né? E ela perguntando algumas coisas que o pastor falou ali.
E eu disse, meu Deus, a mulher agora vai querer ser crente. E até então, tudo bem. Passou o sábado, no domingo, eu mandei uma mensagem para ela. E aí, vamos fazer o que hoje? No caso, domingo à noite. Ela falou, olha, eu não sei você, mas eu vou pro culto. Eu vou para aquela igreja. Eu vou para aquela igreja. Eu falei, Vala, agora a mulher vai ser crente. Agora Jesus pegou uma mulher e... O que é que eu faço, Jesus? Só que nesse dia, os meus amigos, né, já tinham combinado a gente beber lá na minha casa. Eu morava num condomínio. E aí os meninos foram para lá. E aí eu disse, não, vem para cá. Ainda chamei ela para ir para lá, né? Ela falou, não, eu vou pro culto. Eu quero ir para a igreja. Eu não sei o porquê que eu quero ir, mas eu quero ir. Não, tá certo, você vai, eu vou ficar com os meninos aqui. Quando você sair, você me avisa que eu vou buscar você. E nisso ela foi pro culto. E eu fiquei bebendo com meus amigos em casa. E em um determinado momento, um amigo meu, ele olhou para mim bem sério, assim. Não era com brincadeira, com resenha, não. Ele olhou para mim bem sério e falou, cadê Milena? Aí eu, todo brincalhão, falei, foi pra igreja, né? Tipo, naquela brincadeira. E ele bem sério assim, falou, bonito, muito bonito, sua namorada na igreja, você aqui bebendo. Naquela hora foi um choque para mim, porque eu ouvi um amigo meu de farra, de bebedeira, que sempre concordou em eu estar junto dos amigos e não estar cedendo a cabresto de mulher, né? Como geralmente a gente bebe quando está dentro dessas amizades que nos influenciam muito. Fala que a gente tem que, né, fazer o que a gente bem quiser. E ele falando aquilo ali para mim, eu me assustei na hora. Eu senti como se fosse Deus e realmente ele, tipo, ei, você está aqui fazendo o quê? Acorda, você não entendeu ainda o que eu quero para sua vida. Na verdade, a porta que você achava que iria lhe tirar da igreja foi a porta que ele fez voltar para a igreja. Fez voltar para a igreja. Que foi sua esposa. E detalhe, muita gente criticava o meu relacionamento com ela pelo fato dela ter me tirado da igreja, né? E aí, eu sempre, no meu coração, eu cria que ela era a mulher da minha vida, que ela era a mulher que eu queria, mesmo que não fosse na igreja, mas eu tinha essa certeza. Mas Deus, ele já tinha tudo planejado, né? Deus prepara tudo. E quando ele... vai chegar, Felipe, se preocupe não. E aí, na mesma hora que ele falou aquilo pra mim, que foi como uma faca entrando e girando dentro do meu coração, na mesma hora eu falei, é o seguinte, parou aqui, vamos encerrar a bebedeira. Eu tomei um banho na mesma hora. Não estava totalmente sã ali, né? Não estava bem da consciência, estava um pouco bêbado ainda, mas eu fui lá, tornei em si, tomei um banho, fui para a igreja. Não entrei, porque é aquela coisa que eu acabei de falar aqui, a gente acha que não é digno, tá sujo, né? E fiquei ali na porta e quando ela saiu do culto, ela me viu ali fora, ela ficou muito feliz. E aí a gente começou ali, de fato, uma caminhada. Eu confesso aqui para os irmãos e para todos os ouvintes que, a princípio, eu comecei a ir para a igreja por conta dela. Porque eu não queria perder o meu relacionamento. Só que Deus, ele é muito estrategista. Então, Deus usou para ela, é o seguinte, se você não se posicionar logo, a gente não vai dar certo nesse relacionamento. Ela falou? Ela falou, porque ela já estava decidida no que ela queria. Né? Ela já estava focada, com os olhos no alvo que era Jesus. Aí eu lembrei da palavra agora. Porque Deus usa quem não é para confundir quem é, né? Justamente. Deus então, é maravilhoso. Todo o conhecimento, tudo aquilo que eu tinha em mente não valeu de nada, porque eu estava sendo confrontado por uma pessoa que eu achava totalmente improvável. Você entende? Mas eu via Deus ali falando comigo. Ela falou, se você não se posicionar, o nosso relacionamento não vai fluir. Né? Não vai fluir, não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Então, naquela hora ali eu olhei assim para ela e falei, mas você acha que a gente vai deixar todo um relacionamento que a gente construiu acabar assim? Ela disse, não é simplesmente acabar assim, é porque eu entendi o que Deus tem para a minha vida, entendeu? Quando você entende realmente o chamado que Deus tem para a sua vida, nada mais importa. As coisas desse mundo não importam, você só quer saber de viver o propósito. Verdade. E naquela hora ali eu realmente comecei a orar a Deus e pedir para que Ele acendesse a chama, reacendesse aquela chama do primeiro amor no meu coração. E fui para a igreja num determinado culto de domingo. E, por incrível que pareça, a palavra, geralmente a gente vai, parece que o pastor está falando, aquilo ele está falando a minha vida toda, Tudo né? que você está passando pode estar falando. É. Quem nunca sentiu isso, né? Eu falei, rapaz, será que alguém contou a minha vida para o pastor Tiago aí?
Mas não, foi Deus realmente usando a vida do pastor Tiago. E naquela hora ali eu não pensei duas vezes e fui lá na frente, me reconciliei com o Senhor. Deus falou fortemente ao meu coração do propósito, do chamado que Ele tinha para a minha vida. E não tinha mais por onde eu correr, irmão. Por onde eu ia, o Senhor, Ele bradava, Ele falava, olha... E eu acredito que se eu não voltasse logo, eu acho que eu não estaria mais aqui. Porque ali era... O chamado de Deus ali era... Olha, se você não vier logo... Eu creio que hoje em dia, irmão, o diabo ele está usando... Está confundindo muito a gente por achar que está dentro da igreja, está salvo, né? Verdade. Mas na verdade não. Ele está realmente tirando ali a atenção. Um dos focos principais do diabo hoje em dia é nos distrair, é tirar realmente a gente do centro da vontade de Deus, de buscar aquilo que é santo de verdade, que é Jesus. E às vezes a gente está como pessoas totalmente que só sobrevive. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas o coração está lá fora, Tá como lá diz a fora, palavra, né? Justamente. E aí você está dentro da igreja só sobrevivendo, só indo para o culto, querendo Virou ouvir. um costume, né? Hoje em dia tem muito costume. A gente vai para a igreja, não há uma transformação de ritual. vida e é aquela mesma coisa sempre. Isso, e aí eu realmente caí de si ali, voltei. Eu falei, olha, agora... E eu já tinha falado para ela, quando eu voltasse para Deus, eu voltaria de todo o meu coração e eu iria me empenhar, de fato, de verdade, no meu chamado. Que eu já sabia que era um chamado pastoral para jovens, para o lado jovem. E graças a Deus, fico muito feliz e louvo a Deus por estar vivendo esse propósito. E eu creio que esse é o início de muito que Deus tem a fazer em mim e através de mim. É muito bonito o projeto, né? Quem não conhece, pode ver lá no Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram é Restaura Jovem CBR. A gente está sempre postando lá sobre as coisas, sobre a célula, sobre tudo que é passado dentro da célula. Então, quem não segue, segue lá. As pessoas que são de outra cidade podem também para o celular, assistir. Olha, geralmente o foco da célula maior é pessoas não convertidas. Pessoas que não aceitam, que não conhecem a palavra. Mas quem quiser ir para conhecer, eu não aconselho se for de um outro ministério, né, de uma outra igreja, porque geralmente você tem que seguir ali o que a sua igreja fala, as doutrinas, enfim. Mas o foco da gente realmente é pessoas não convertidas, é anunciar o evangelho àquele que está perdido de fato, de verdade. Rapaz, para quem não tem um testemunho, tem um testemunho grande, viu? Isso, Restaura Jovem CBR. Amém. Pronto. Para quem não tem um testemunho, né, como ele falou, que precisava de um testemunho, Deus lhe deu um testemunho maravilhoso. Que a gente está falando de uma forma bem resumida. Tem muita coisa que o Senhor já fez através da minha vida, mas de uma forma resumida, isso que Deus ele tem feito. E eu creio que é só o início de muito que Ele fará. Amém. Eu quero agradecer, né, por ter aceitado o convite, por ter vindo, você e a sua esposa, qual é o nome dela? Milena, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. E nós também queremos o pastor de vocês aqui, viu? Vamos sentar para a gente acertar isso aí. Eu quero agradecer, quero que Deus, né, peço a Deus que Deus possa abençoar cada um que ouviu, né, o testemunho do nosso irmão Ítalo, e através da vida dele, muitas vidas possam pegar exemplo, né, como esse é um programa, um quadro chamado Papo da Fé, que inspire você a ter fé, né, em cada palavra que ele falou, porque realmente é a palavra de Deus. E agora eu passo, né, a palavra para o nosso missionário Felipe. Aleluia. Que você possa ter feito bom proveito de todo esse papo, porque, como foi bem frisado aqui, a questão do filho pródigo, a única coisa que ele conseguiu lá fora, no meio do mundão, foi fome e miséria. Para o pai ele saiu tão pobre, mas ele voltou tão rico, porque o que resume a raça humana é exatamente isso, ela cair em si. Enquanto eu e você não caímos em si, prestar atenção e ver que precisamos realmente de uma mudança, de uma transformação, você vai simplesmente permanecer uma pessoa triste, ansiosa, depressiva e com aquele vazio, aquele oco de que algo ainda precisa ser colocado para fechar aquela lacuna. E não entenda mal, porque muita gente vai para a igreja, muita gente ouve o evangelho, muita gente chora, se emociona com o evangelho, mas simplesmente permite apenas o evangelho adentrar a mente. A mudança só acontece quando o evangelho adentra o coração. Trate o evangelho como mudança de vida, trate o evangelho como transformação. Não trate o evangelho como apenas uma religião ou uma religião qualquer. E saiba disso, como o meu pastor sempre fala na nossa igreja, seja uma pessoa que jejuma, que ora,
e que lê a Bíblia. São 3 fundamentos importantes do cristianismo para que venhamos a estar bem alicerçados. É o jejum, é a oração, é a leitura da Bíblia e o quarto é a humilhação diante de Deus. Para termos uma vida próspera, para termos uma vida bem alicerçada na palavra, para termos uma vida verdadeiramente nutrida, cheia de fé, é exatamente 3 alicerces fundamentais para a vida cristã. E aqui novamente quero externar e expressar a minha gratidão ao irmão Ítalo, que se dispôs, contou um belo testemunho, o testemunho ao qual foi contado lá atrás foi praticamente, só que o meu não deu muito certo não, mas na época, quando eu adentrei a igreja, foi exatamente por causa de uma prima dele. Eu nunca fui em farra, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui em festa nenhuma. Era uma pessoa caseira, nunca gostei. E um belo dia eu falei, eu não curto nada que o mundo me oferece. Vou para a igreja. Fui 3 cultos, aonde ele ia lá em casa me convidar, eu me escondia. Minha mãe dizia, Gilberto veio atrás de tudo, diga ele que eu não estou aqui. Eu lá no muro, escondido. Aí teve um belo dia, fui a 3 cultos, e no terceiro houve o apelo, eu não resisti, a graça de Deus me confrontou, me chamou, e vai fazer praticamente 9 anos que eu estou nessa caminhada. Glória a Deus. Mas Deus ele tem dado graça, tem sustentado, porque por mais que a gente, muitas pessoas não tenham tido uma vida aprofundada no mundo, mas o inimigo ele sempre tem aquelas áreas que ele vai querer lhe afetar para tentar lhe derrubar. Sim. Porque eu creio que todo ser humano tem uma falha passada, que o inimigo ele vai martelar, bater até novamente você cair. Porque quando ele tentou Jesus, a palavra diz que ele tentou, foi, mas depois retornaria novamente. Sim. Ou seja, a gente estamos de pé, mas se não mantermos o foco no Evangelho, se não orarmos, se não tivermos uma vida bem alicerçada na palavra, estaremos vulneráveis ao inimigo. Sim. Então eu creio que, como jovem, esse é o incentivo, é você permanecer na presença. Porque enquanto eu e você estivermos na presença, as portas do inferno não vai prevalecer, o diabo não terá domínio sobre vós, o diabo não terá em nenhuma esfera da nossa vida oportunidades para adentrar. Porque é isso que o jovem de hoje ele precisa, porque aqui na cidade, pelo menos, tem pessoas depressivas, ansiosas, e na maioria das vezes é por causa de términos de relacionamento, ou relacionamentos que por outrora que está acontecendo, mas que não está dando da maneira que eles querem, né? Brigas, ciúmes, que é o que mais tem acontecendo hoje. E eu passei um bom tempo com depressão, ansiedade, tomei muito remédio, passei psicólogo, psiquiatra, e Deus ele me curou. Não foi mediante remédios, mas foi mediante a palavra. Porque foi a palavra que me confrontou, foi a palavra que caiu no meu coração e disse, olha, para que você anda ansioso? Eu não cuido de você, eu não lhe sustento, eu não estou provendo alimento, não estou provendo tua roupa. E pessoas me questionaram, perguntaram, pera ainda, você tem conta para pagar? Eu digo, não. Paga água? Não. Paga energia? Não. E está preocupado com o quê? Está na casa dos teus pais? Estou. Está preocupado com o quê? Se preocupa com e às vezes é que nem o filho pródigo, tem que cair em si. Porque tem problemas que a gente procura. Eu estava completamente perturbado e Deus dizendo, está andando ansioso, por quê? E quando eu entendi a verdade da palavra, quando eu permiti que ela adentrasse o meu coração, eu pude andar em liberdade. Amém. Não dormia bem, não comia bem, andava que nem um zumbi no meio da rua. E Deus, ele realmente curou, restaurou. E é isso que Deus faz. Quando você dá liberdade, como Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando ele fala, eis que estou à porta e bato, ele não vai abrir a porta do teu coração, não vai entrar de todas as maneiras. Você tem que permitir, tem que abrir. Há uma permissão. Se você quiser. Se você não quiser, você vai ficar da mesma maneira que você está. E o filho pródigo, ele caiu em si, viu a realidade que ele estava passando, viu a necessidade que ele estava passando. E o resumo do filho pródigo é, não importa o que você fez, apenas volte para o Pai, porque na casa do Pai há mantimento e a morada. Aqui, meu muito obrigado ao irmão Gilberto, ao irmão Ítalo, a sua esposa, ao irmão Anderson Pinheiro, que é nosso sonoplasta e nosso vice-diretor. Aqui naquele é pau para toda obra, mas está sempre aqui comigo, me ajudando. Creio que se formará em breve em Direito, em nome de Jesus. Está ajudando muito. E meu muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, a você que nos acompanhou pelas caixas de som no centro da cidade, a você que nos acompanhou pela live do Instagram, pelo aplicativo, pelo site.
Que Deus vos abençoe. E eu creio que amanhã retornaremos nas segunda-feiras. Passei uns dias um pouco meio gripado, mas creio que amanhã retornaremos novamente a partir das 18 horas, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero novamente passar para o irmão Ítalo, para que ele possa estar orando e agradecendo a Deus em nome de Jesus. Desde já queria agradecer o convite, ao irmão Roberto, ao irmão missionário Felipe. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o programa, e que outros irmãos que vêm aqui possam realmente propagar esse evangelho tão genuíno, tão transformador e tão verdadeiro. Queria aqui também agradecer ao meu pastor, por ter dado a bênção de vir aqui. Informar para todos os ouvintes da região de Souza, hoje teremos culto às 18 horas, sinta-se convidado, o Senhor tem uma palavra para o seu coração, mandar um abraço e um abraço e um carinho especial pela Igreja Batista da Restauração, todos os irmãos da igreja, sinto-se abraçado pelo Senhor. Dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, falar desse Jesus tão maravilhoso, tão lindo. Dizer que estamos aí, o que vocês precisarem. Só antes de coisar, eu posso... irmãos, antes da gente encerrar aqui, eu só queria indicar para vocês o consultório da doutora Desirê Formiga, que é especializada em odontologia integrada. O Instagram dela, quem tiver interesse aí, doutora Desirê Formiga, contato 83991913118. E atendimento especializado em emagrecimento, número para contato 83993632749. Atendimento consultório em doutora Desirê, no primeiro andar, rua Félix Araújo 23, bairro São José. Marcela, Instagram dela Nutri Marcela. Então, fica aí essa dica aí desses irmãos que são bênção demais, que têm ajudado muito. E é isso. Agradeço demais aos irmãos a oportunidade, que Deus possa abençoar. Se quiser, a gente pode encerrar. Amém, Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, por este momento na qual a tua palavra ela foi lançada. Nós cremos, Senhor, que ela não volta vazia. Ó Deus, e que essa palavra ela possa encontrar um coração fértil, Senhor, e que essa palavra possa germinar, crescer e possa alcançar, Senhor, essas vidas que estão cativas. Deus, em nome de Jesus, entra nos lares, nas famílias, nos relacionamentos, Senhor, trazendo restauração e vida em abundância. Senhor, eu profetizo sobre essa cidade de Marisópolis, que seja uma cidade próspera. Ó Deus, que a tua palavra e o teu amor esteja sobre cada coração. Em nome de Jesus, desde já que o Senhor possa estar entrando naquele lar onde as pessoas se sentem sozinhas, tristes, ó Deus, em depressão, que o Senhor possa estar restaurando e trazendo, Senhor, o teu Espírito, onde traz paz, a paz de que tudo vai ficar bem. Nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém. E até amanhã.